Duas profissionais compram a mesma toxina, a mesma marca, o mesmo lote, o mesmo frasco. A maioria nunca pensou nisso como decisão, pensa como receita. Sempre do mesmo jeito, sempre na mesma quantidade para qualquer paciente, para qualquer região. E é aí que o resultado começa a escapar. Compreender profundamente os conceitos de diluição seca e úmida, suas aplicações clínicas, diferenças entre as principais toxinas disponíveis no Brasil, riscos, benefícios e planejamento anatômico para resultados previsíveis e seguros. Um erro na diluição pode comprometer a difusão, a precisão do tratamento e até aumentar o risco de efeitos adversos. Uma entrega um resultado natural, durável, que a paciente ama. A outra entrega um resultado que difunde para onde não devia, que trava demais e não alinha a expectativa do paciente. Mesmo produto, resultados opostos. E uma das explicações para isso acontece antes da agulha tocar a paciente. Acontece no momento em que a toxina é reconstituída. Hoje a gente vai falar disso. Porque a diluição é uma decisão, não uma receita. A toxina botulínica tipo A atua bloqueando a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, promovendo relaxamento muscular temporário. Mas o sucesso do tratamento depende da escolha da toxina, reconstituição correta, técnica de aplicação, conhecimento anatômico e planejamento individualizado. Quando você reconstitui uma toxina, você está definindo a concentração do produto. E a concentração tem relação direta com a forma como aquela toxina vai se comportar quando entrar no músculo. Comportar como? Em duas coisas principais que toda profissional precisa ter em mente: o quanto o produto se espalha a partir do ponto de aplicação e como ele se distribui na musculatura que você quer tratar. Pensa no que isso significa na prática. Tem regiões da face onde você quer que o produto fique bem concentrado no ponto específico, sem se espalhar para os músculos vizinhos. Um músculo pequeno, delicado, ao lado de outro que você não quer tocar de jeito nenhum. E tem regiões onde uma distribuição mais ampla é justamente o que você procura. Se você reconstituir toda a toxina da mesma forma para qualquer paciente, você está abrindo mão de controlar uma das variáveis mais importantes do resultado. Você está deixando no automático uma decisão que deveria ser consciente. Qual a diferença entre diluição seca e úmida? Literalmente, apenas o volume. A cada 100 unidades, usamos 1 ml de soro fisiológico para a diluição seca. A cada 100 unidades, usamos 2 ml de soro fisiológico para a diluição molhada. Antes de fazer a reconstituição, precisamos nos atentar às recomendações dos fabricantes e à marca que será usada. No Brasil, temos as marcas Botox, Zeumin, Botulift, Botulin, Nabota, Letbull, que possuem a categoria de unidades internacionais. E as apresentações são 50, 100, 150 e 200 UI. Já o Dysport é uma marca europeia e possui categoria de Spaywood, com as apresentações de 300 e 500. A maior dificuldade dos iniciantes é como reconstituir e fazer a equivalência de Spaywood para unidades internacionais. Como funciona na prática? Uma unidade equivale a 2,5 Spaywood. 500 Spaywood dividido por 2,5 é igual a 200 unidades. 300 Spaywood dividido por 2,5 é equivalente a 120 unidades. Então, a apresentação de 500 Spaywood será diluída em 2 ml de soro, que é a diluição seca, pois se dobrar a quantidade para úmida, não cabe no frasco. Já a apresentação de 300 Spaywood será diluída em 1,2 ml de soro fisiológico. Diluição seca, até porque se dobrar também não caberá no frasco. Como o Dysport possui um halo de ação e difusão maior que as demais marcas, se você fizer a diluição úmida, você pode atingir músculos que você não deseja e seu paciente ficar travado.
Calma, isso não significa que dura mais ou a eficiência dele seja maior. Apenas a permeação no tecido é mais abrangente. E isso nem sempre será positivo. Em bula, todas as marcas possuem o mesmo tempo de duração, que é 3 a 4 meses. Se durar mais, é por fatores internos do organismo de cada paciente. Isso significa que migrar de uma toxina para outra ou trabalhar com mais de uma na sua clínica vai exigir que você entenda das características de cada uma. Anatomia e planejamento. A grande maioria no início quer dominar todos os pontos dos músculos, mas esquece que cada paciente tem um tônus muscular, que pode ser hipertônico ou hipotônico, ou seja, pode ter um lado com musculatura mais fraca e um lado mais forte. O seu planejamento deve ser preciso e entender qual músculo sobrecarrega e gera maior contração. Exemplo, a ruga do bravo não é culpa exclusiva do músculo prócero, e sim de todo o complexo glabelar. No momento que você vai planejar, se atente à força da cauda do músculo corrugador e aqui que é uma quantidade maior que deverá ser aplicada, além de também aplicar na inserção, que é a origem desse músculo, e por último, o prócero. Vocês sabem que eu já fiz o curso em Fresh Frozen lá na Europa. E na prática a gente vê como cada músculo se comporta. E pasmem, o músculo corrugador é o principal causador da flacidez de pálpebra e o ruga vincada no meio da testa. O que fazer no início da sua carreira? A toxina botulínica é a porta de entrada em toda a clínica. No início, opte pela segurança, como a diluição úmida, e com a experiência você pode optar pela diluição seca. Mas atenção, o mais importante antes de começar a aplicar é dominar intercorrências e o que fazer em cada situação, além também de saber como evitar que elas aconteçam. O que quase nenhum curso ensina é o raciocínio por trás da escolha. Por que diluir de um jeito numa situação e de outro em outra? Como pensar a concentração em função do objetivo? Como adaptar quando a toxina muda? Quando a região muda? Quando a paciente muda? Isso não se aprende decorando uma receita. Se aprende entendendo o princípio que está por trás de cada decisão. E princípio exige uma formação que vá além do faça assim. A profissional que só sabe a receita fica perdida no primeiro caso, que foge do padrão e as complicações quando surgem precisam ser imediatamente revertidas. O que isso muda na prática? Tudo que a gente conversou hoje tem um objetivo: te fazer olhar para o momento da reconstituição com um olhar minucioso. Na próxima vez que você for preparar uma toxina, antes de fazer no automático, pare e se pergunte: eu estou reconstituindo assim porque essa é a melhor escolha para essa paciente? Me sinto segura? Ou porque é sempre assim que me falaram para fazer? Se a resposta for me sinto insegura, você acabou de identificar um ponto cego no seu trabalho. E ponto cego não é defeito, é oportunidade. É exatamente ali, naquilo que você fazia no automático, que mora o próximo salto de qualidade do seu resultado. Quando você passa a tratar a reconstituição como decisão clínica, 3 coisas mudam. O seu resultado fica mais previsível, a sua confiança para trabalhar com diferentes toxinas aumenta e a sua paciente percebe a diferença, mesmo sem saber explicar o porquê. Esse vídeo foi uma provocação para você olhar para um gesto que virou automático e perceber quanta decisão clínica tem escondida ali dentro. Mas dominar a lógica da diluição, entender o comportamento de cada toxina e saber adaptar isso para cada paciente não se aprende copiando a receita de alguém. Se aprende entendendo o princípio com método e profundidade. Comenta aqui embaixo, você reconstitui sempre da mesma forma ou já adapta de acordo com o caso? Quero saber em que ponto você está nesse raciocínio. E se inscreve aqui no canal, porque toda segunda-feira trago vídeos para ajudar você a deixar de ser quem aplica e se tornar quem domina. Te vejo no próximo vídeo.